Ainda não consigo entender como algumas pessoas são tão confiantes em si mesmas que podem criar e fazer o que querem. Um bom amigo meu me disse que essas pessoas são idiotas e mais cedo ou mais tarde pagarão por seus pecados. Eu geralmente concordei com isso, mas acelerei um pouco o processo de acerto de contas para meu agressor. Aquela jaqueta amaldiçoada. Se eu não a tivesse esquecido em casa, as coisas poderiam ter sido completamente diferentes. Meu caminhão de 18 rodas estava carregado e pronto para embarcar em sua entrega de 600 milhas, mas minha jaqueta continuava pendurada no meu guarda-roupa em casa. O supervisor não gostou, mas me deu alguns minutos extras para passar e recuperá-la. Murmurando xingamentos enquanto as rodas do trailer raspavam no meio-fio enquanto eu navegava na curva final para minha rua estreita, os freios sibilaram quando parei em frente à minha casa. Estranho, pensei. Parece o carro do chefe estacionado na minha garagem. Deixando o motor do caminhão ligado, corri pela porta da frente pelo corredor até o quarto que dividia com minha esposa. Quando abri a porta, o cômodo se encheu de luz, revelando minha esposa e chefe em uma posição comprometedora. Ela estava de quatro, alheia à minha presença, enquanto ele me notou imediatamente. Sua expressão cintilou brevemente com culpa antes que ele retomasse suas ações com um sorriso. Com as mãos trêmulas, peguei minha jaqueta esquecida no guarda-roupa, fervendo de raiva. Gritei para eles: conversaremos mais tarde, antes de sair furioso. Batendo a porta do quarto e da frente, fui até a cabine do caminhão Kenworth. Enquanto eu dirigia pelas ruas suburbanas e entrava na rodovia, minha raiva permanecia inabalável. Apesar da turbulência, consegui recuperar o controle das minhas emoções. No entanto, dúvidas sobre voltar para casa me atormentavam. Perdido em pensamentos, o caminhão bateu em um solavanco, saindo da estrada em direção a um tronco de árvore iminente. Essa é a última coisa de que me lembro. Acredito que ele esteja recuperando a consciência, observou uma voz feminina distante. Lutei infrutiferamente para abrir os olhos, meus membros permaneceram imóveis e a sensação iludiu minhas pernas. Mais perto de mim, outra voz, que imediatamente reconheci como a da minha esposa Diane, murmurou: graças a Deus. Vozes adicionais entraram na conversa, e senti mãos tocando meu rosto. Bom dia, Sr. Ramon, é bom vê-lo acordado novamente. Como está se sentindo? Uma voz masculina autoritária ressoou. Embora eu tentasse falar, as palavras falhavam em se formar. Depois de um esforço tremendo, consegui abrir os olhos. A sala estava brilhantemente iluminada, e eu discerni várias figuras se movendo, embora eu não conseguisse distingui-las claramente. Sr. Ramon, a voz masculina retumbou mais uma vez. Pisque se puder me ouvir. Eu pisquei. Excelente. Sr. Ramon, você sofreu um acidente e está atualmente em um hospital. Por favor, evite tentar se mover. Você sofreu múltiplas fraturas, e nós o mantivemos em coma induzido por 14 dias, enquanto trabalhávamos para estabilizá-lo. Você entendeu? Sim, eu entendo, pensei. Pisquei mais uma vez. Muito bem. Agora, precisamos focar na sua recuperação. Será um processo gradual, mas vamos te colocar de pé novamente. Eu estava tomado pela exaustão e sonolência, então fechei meus olhos e deslizei de volta para o reino dos sonhos. Ao reabrir meus olhos, a passagem do tempo era incerta, minha visão clareou. Examinei meus arredores, notando vários tubos conectados ao meu corpo. Apesar disso, consegui virar a cabeça ligeiramente e vislumbrei uma presença ao meu lado. Minha esposa ocupava uma cadeira no canto, absorta em um livro. Sentindo meu movimento, ela rapidamente abandonou sua leitura e correu para o meu lado da cama. Steve, ela começou, alívio evidente em sua voz. Estou aliviada em ver você acordado. Eu temia que tivéssemos perdido você. Como você está se sentindo? Achei a pergunta um tanto fútil. Depois de semanas em coma, como eu poderia articular meu estado? Antes que eu pudesse responder, no entanto, descobri que ainda não conseguia falar. Ela tocou minha testa com ternura antes de retornar ao seu assento. Sua expressão era uma mistura de emoções que eu não conseguia decifrar. Era compaixão, raiva, simpatia, culpa.
Segurei seu olhar até que ela desviou o olhar, confirmando minha suspeita de culpa. Lutei para dar sentido aos meus pensamentos, memórias do acidente passando pela minha mente. Por que saí de casa com tanta pressa? O esforço se mostrou esmagador e sucumbi à inconsciência mais uma vez, auxiliado sem dúvida pela medicação que entorpecia meus sentidos. Quando acordei novamente, a escuridão havia envolvido o quarto e a cadeira havia sido substituída por um berço improvisado. Diane estava dormindo, coberta por um fino cobertor de hospital. Conforme meus pensamentos vagavam, eles gradualmente se fundiram. As lembranças voltaram. Pegando minha caminhonete no depósito, percebendo que minha jaqueta ainda estava em casa, invadindo meu quarto para encontrar minha esposa com meu chefe da empresa. Tudo começou a fazer sentido. Tentei falar. Seu traidor! Eu queria gritar. O que saiu dos meus lábios foi apenas um som, mas foi o suficiente para despertar Diane, que correu para o meu lado, saindo do berço. Recuei quando ela estendeu a mão para meu rosto, tentando se virar. Eu esperava que meus olhos transmitissem a raiva que eu sentia. Por dias, fiquei fortemente medicado para controlar a dor. Além de fraturar as duas pernas, eu também sofri uma lesão nas costas não examinada. Minha caminhonete foi destruída, mas, felizmente, um carro atrás relatou prontamente o acidente e uma ambulância chegou rapidamente. Os médicos começaram a delinear a extensão dos meus ferimentos e o plano de reabilitação à frente. No meio de tudo isso, a presença constante no meu quarto era minha esposa enganosa, Diane. Minha capacidade de falar retornou. O que devo dizer à minha esposa? Um membro da equipe de enfermagem, aproveitando um raro momento em que Diane saiu para usar o banheiro, comentou que nunca tinha testemunhado uma esposa mais devotada. Diane esteve ao meu lado desde logo após minha admissão, recusando-se firmemente a ir embora. Eu escolhi não desiludi-la. Assim que Diane retornou e a enfermeira foi embora, resolvi buscar algumas respostas. Quanto tempo, Diane? Ela se virou para mim, surpresa. Eles suspeitam que você dormiu ao volante, ela riscou cautelosamente. Eles preveem que sua recuperação levará vários meses. Não é isso que estou perguntando e você sabe disso, retruquei. Certamente não adormeci ao volante, mas algo fez meu caminhão desviar para fora da estrada. E agora, e você e meu chefe? Há quanto tempo vocês têm um caso pelas minhas costas? Steve, eu realmente não quero falar sobre ele agora. Eu te amo. E somente você. E estou totalmente dedicado a ajudar você a se recuperar desse terrível acidente. Bem, você pode me considerar ingrato por dizer isso, mas a última vez que vi vocês dois, certamente não parecia que vocês estavam apaixonados por mim. Refletindo, também me ocorre que esta não foi a primeira vez que vocês dois ficaram juntos, correto? Ela não precisou responder. A culpa era evidente em sua expressão enquanto ela baixava os olhos, evitando meu olhar. Então, minha infiel Diane, quanto tempo? Steve, eu realmente não quero discutir isso. Você quer o divórcio então? Oh Deus, não, Steve. Por favor, confie em mim quando digo que te amo e somente você. Quero ter seus filhos. Quero envelhecer com você. Isso parece improvável agora, Diane. Você traiu nossos votos de casamento. Lembra quando prometemos ser fiéis um ao outro? Até que a morte nos separe. Bem, sinto muito por desapontá-lo sobrevivendo ao acidente, mas parece que você não conseguiu esperar pela minha morte de qualquer maneira. Então a perspectiva de vivermos juntos e felizes para sempre parece bem tênue, você não concorda? Ela recuou diante das minhas palavras duras e afundou na cadeira, chorando baixinho. Mãos cobrindo o rosto. Acho que você deveria ir para casa, Diane. Você pode me achar ingrato por não apreciar sua lealdade, mas sempre que te vejo, tudo o que consigo imaginar é meu chefe te violando. Ela chorou mais alto, pegou sua pequena bolsa de viagem e saiu cambaleando do meu quarto para o corredor do hospital. Fiquei sozinho, me sentindo miserável. Quando uma enfermeira passou, ela imediatamente comentou sobre a ausência da minha esposa. Eu escolhi não responder, mas pedi a ela para notificar meu supervisor no trabalho que eu poderia receber visitas.
Menos de 1 hora depois, ele apareceu. Eu vi o caminhão, Steve. Você é um cara de sorte. Não acredito que você saiu vivo de lá. Bem, obrigado por vir, Phil. Tenho repassado o acidente na minha mente nos últimos dias. Embora minha memória dele esteja um pouco turva, algo quebrou naquele caminhão. Estava fora de controle, Phil. O volante foi arrancado das minhas mãos, e todo o equipamento simplesmente saiu da estrada depois de bater em um solavanco. O caminhão já foi inspecionado? Não, dizem que você dormiu. Phil, você poderia falar com o supervisor da oficina, por favor? Peça para ele examinar os destroços e ver se ele consegue encontrar algo que possa ter me feito sair da estrada. Eu podia dizer que ele não estava totalmente convencido, mas Phil concordou em falar com o cara da oficina. Nós conversamos sobre vários tópicos até que ele finalmente abordou o problema principal. Eu pensei que Diane poderia estar com você. Ela esteve por aqui? Ele perguntou cautelosamente. Ela acabou de sair. Por que você pergunta? Nenhuma razão em particular, Steve. Apenas presumi que ela estaria aqui, só isso. Ele se mexeu desconfortavelmente em seus pés antes de dar suas desculpas e ir embora. Ocorreu-me que o caso de Diane com o chefe poderia não ser tão discreto quanto ela pensava. No dia seguinte, fui visitado por 2 colegas. Um era George Lambert, o chefe da oficina, e o acompanhava o representante do sindicato, um escocês severo chamado Juke MacGregor. Nenhum dos dois parecia satisfeito. Mac assumiu o comando. Steve, encontramos um problema. Trouxe George para explicar, mas seu acidente era inevitável, e já iniciei o processo para inspecionar e liberar todos os tratores da frota inteira antes da próxima operação. A gerência está furiosa porque várias entregas serão atrasadas, e alguns clientes já ameaçaram trocar de transportadora se falharmos com eles. Dê uma olhada no registro de oficina do seu equipamento, Steve. George entregou o livro de registro de capa dura e oleoso do trator que danifiquei. Na última página, preenchida no dia do meu acidente, havia uma nota destacada sobre uma mola quebrada no eixo dianteiro. Volte para a página anterior. Virei a página e, em meio a discussões sobre desgaste irregular dos pneus, encontrei uma nota quase idêntica sobre uma lâmina de mola quebrada. A página anterior tinha a mesma observação. Voltando 3 semanas, observei que a mola quebrada era mencionada toda vez que o caminhão passava por manutenção. Droga, George, por que você não a substituiu? Exclamei. A gerência não me permitiu segurar o caminhão. Eu tinha um substituto pronto na oficina há 2 semanas, mas eles se recusaram a me deixar tirar o equipamento da estrada porque estavam muito ocupados. Eles continuaram dizendo que ele seria consertado no próximo serviço, explicou George. E ninguém pensou em me informar sobre isso? Eu questionei. Sinto muito, Steve. O chefe estava convencido de que era um problema menor, então não me ocorreu até o acidente. Sinto muito mesmo. É minha culpa que você esteja ferido, George se desculpou. Bobagem, murmurou Mac. Eles sabiam do risco e apostaram com sua vida. Entrei em contato com nossa equipe jurídica hoje e eles designaram Tim Delaney para cuidar do seu caso. Ele já tem as entradas do diário de bordo e as declarações de outros motoristas. Esse cara é um verdadeiro lutador, Steve. Precisamos lidar com isso em 2 frentes. Conseguir que você seja compensado pelas contas médicas, reabilitação e salários perdidos. E garantir um pacote para a probabilidade de você não poder dirigir profissionalmente novamente devido à sua lesão nas costas. As palavras diretas de Mac me abalaram. Eu nem tinha considerado a possibilidade de não voltar a trabalhar. Deitei-me na cama, fechando os olhos. Não se preocupe, Steve. Concentre-se em melhorar e seguir em frente. Nós te damos cobertura, Mac me tranquilizou. Ao vê-lo sair do meu quarto de hospital, uma lágrima escorreu pela minha bochecha. Acho que me sentir desanimado era justificado. Em questão de semanas, bati meu caminhão, fiquei em coma e agora enfrento a realidade de perder não apenas minha esposa, mas também meu emprego. No dia seguinte, Tim Delaney entrou no meu quarto com energia. Ele era uma presença imponente,
provavelmente em seus 40 e poucos anos. Com mais de 1,80 metros de altura e um físico que sugeria que ele poderia ser um jogador profissional de basquete. Nós revisamos o acidente, relatórios de workshops e então discutimos opções futuras. Você começou 2 anos de um curso de administração, ele comentou. O que fez você abandonar isso e mudar para a direção de caminhão para viver? Eu sorri. Meu pai era um motorista de caminhão de longa distância e frequentemente me levava durante meus anos de escola, então não foi uma mudança tão drástica quanto pode parecer para você. Há outro motivo. Conheci uma garota maravilhosa e mal podíamos esperar para nos casar. E não, ela não estava grávida. Estávamos apenas profundamente apaixonados e mudar de carreira nos permitiu ficar juntos. História tocante, Steve, mas ouvi rumores de que as coisas podem não estar indo bem entre vocês dois. Droga. Sou a última pessoa no estado a descobrir que minha esposa estava me traindo com o meu chefe? Com seu chefe? Tim ecoou, incrédulo. Estou ansioso para despedaçá-lo no tribunal. Não me importo mais com ele, mas preciso que você comece a preparar os papéis do divórcio o mais rápido possível. Normalmente não lidamos com divórcios, mas estou disposto a abrir uma exceção neste caso. Tim foi excepcional. Durante nosso breve tempo juntos, passei a confiar profundamente nele. Ele exalava compaixão, energia e um forte senso de integridade que me trouxe esperança e consolo. Ele meticulosamente delineou sua estratégia para minha ação legal contra meus empregadores e me garantiu aconselhamento especializado sobre minha separação de Diane. Pela primeira vez desde o acidente, um lampejo de otimismo penetrou em minha psique. Dias se passaram, durante os quais comecei a terapia de recuperação e passei por exames médicos, incluindo tomografias computadorizadas para elaborar um plano de tratamento para minhas costas doloridas. Quando um visitante inesperado entrou no meu quarto e solicitou confirmação da minha identidade, imediatamente fiquei vigilante. Ele me entregou um pequeno envelope e pareceu pronto para solicitar uma assinatura antes de notar a série de tubos presos a mim, o que o levou a recuar silenciosamente. Bom dia, senhor, ele murmurou enquanto saía do quarto, desaparecendo no anonimato. Chamei uma enfermeira para abrir o envelope e me passar seu conteúdo. Ela obedeceu, mas empalideceu ao ler. É um aviso de demissão da sua empresa, ela sussurrou. Como puderam fazer isso com você enquanto você ainda está hospitalizada? Pedi que ela ligasse para ti em meu nome e lesse a carta para ele. Como esperado, ele chegou ao meu lado em minutos, fervendo de raiva pela insensibilidade. Esta carta vai custar caro a esse idiota, ele jurou. Isso essencialmente elimina a necessidade de discutirmos no tribunal sobre sua capacidade de continuar sua carreira escolhida. Ele resolveu isso para nós. Seu tratamento frio e calculado de uma funcionária no hospital se recuperando de uma lesão relacionada ao trabalho também não lhe renderá nenhum favor. O que começou como um dia típico na estrada para a recuperação mudou de desesperança para otimismo. Tim tinha um talento especial para incutir positividade sobre o futuro em mim. E a propósito, ele acrescentou enquanto estava saindo, sua esposa recebeu os papéis do divórcio hoje. Diane não me visitava desde que saiu chorando, mas ela entrou no meu quarto logo depois do jantar, visivelmente furiosa. Como você pôde fazer isso comigo? Ela chorou. Eu não quero o divórcio. Eu cometi um erro, Steve, um erro, mas eu te amo e quero que fiquemos juntos e resolvamos isso. Eu entrei nesse confronto muito mais preparado. Diane, sua maneira de expressar amor é peculiar. Foi angustiante o suficiente testemunhar em primeira mão o dano que você infligiu ao nosso casamento. No entanto, parece que fui o último a saber o que estava realmente acontecendo. É evidente agora que toda vez que eu embarcava em uma longa jornada, isso sinalizava outro encontro com meu chefe. Eu perguntei anteriormente sobre a extensão do seu caso e você evitou a pergunta. Mas isso é irrelevante agora, Diane. Você repetidamente me desrespeitou e aos nossos votos de casamento. Eu já te neguei, Steve? Essa é sua defesa? Eu perguntei incrédula. Honestamente, Diane, eu esperava mais de você. Quantas vezes vocês dois ficaram juntos desde o meu acidente? Ela desviou o olhar e ficou em silêncio.
Eu me perguntei se o silêncio dela significava que eles nunca tinham ficado juntos. Ainda poderia haver esperança? Nós tivemos um casamento sólido até agora, eu a lembrei. Não vamos manchar nossas boas memórias com raiva e engano. Teremos que discutir a divisão de bens eventualmente, mas agora não é o momento. Vá para casa, Diane. Se ele lhe trouxer felicidade, peço o divórcio e fique com ele. Mas não espere mais que eu seja seu parceiro de vida. Não consigo olhar para você sem reviver o momento em que te peguei com ele. Não tem como superar isso. Adeus, Diane. Desejo-lhe uma vida feliz. Mais uma vez, ela deixou meu quarto de hospital em lágrimas. Desta vez, eu esperava que fosse pela última vez. Inicialmente, meus membros se recuperaram. Eu me movia pela enfermaria com gesso, passando por várias sessões de terapia diariamente. No entanto, minha lesão nas costas era grave, necessitando de estabilização com placas de metal para fundir várias vértebras, uma cirurgia delicada que durou horas. A recuperação subsequente provou ser extenuante, marcada por dor persistente até minha eventual alta, dependendo de um regime de analgésicos. Enquanto isso, Tim Delaney moveu uma ação legal agressivamente contra a empresa de transporte, explorando todas as vias legais. Apesar das esperanças iniciais de um acordo pré-julgamento, eu me vi no tribunal enquanto te apresentava seu caso a um juiz. No final do dia, os depoimentos das testemunhas favoreciam Tim de forma esmagadora, minando a defesa da empresa. Antes do segundo dia começar, os advogados da empresa tentaram fazer um acordo fora do tribunal. Estou mirando no impacto máximo, Tim exclamou quando entramos na sala de negociação. Eles perderam, e sabem disso. Agora, estão apenas tentando limitar as consequências. Mantendo sua promessa, Tim lançou um desafio, insistindo em um mínimo de 10 milhões de dólares em danos e indenização. Ele enfatizou minhas despesas médicas contínuas, dores nas costas persistentes e a incerteza de requalificação para uma nova carreira. Surpreendentemente, até eu me vi simpatizando com minha própria situação. A negociação teve que ser finalizada antes que o tribunal se reunisse novamente às 11 da manhã, o que funcionou a nosso favor. Quando a defesa ofereceu 5 milhões de dólares, Tim franziu o senho, escondendo um triunfante pegadinha, sabendo que provavelmente chegaríamos a um acordo no meio do caminho entre sua demanda inicial de 10 milhões de dólares e a oferta deles. No final das contas, ele prevaleceu, pressionando-os implacavelmente até que ambas as partes concordassem em 8,5 milhões de dólares. Dei um suspiro de alívio. Foi o primeiro encontro com meu chefe desde bem antes do acidente. Observei, com certa satisfação, sua raiva visível por ter sido coagido a essa situação, assim como sua incapacidade de encontrar meu olhar. Com as questões legais resolvidas, fiz uma última viagem ao depósito para me despedir dos meus colegas. George, cujos registros meticulosos destacaram a negligência da empresa, e Juke, que defendeu incansavelmente meu tratamento justo. Era hora de me reagrupar e planejar o futuro. Eu escolhi me mudar para a cidade natal dos meus pais, onde eu havia estudado anteriormente, e retomar meus estudos na esperança de garantir uma posição administrativa. Comprei um apartamento de 2 quartos perto da universidade e um pequeno atibac para transporte. Retornar à academia foi uma experiência intrigante. Eu me vi uma década mais velho do que a maioria dos meus colegas do grupo, mas também significativamente mais motivado. O sucesso se tornou uma aspiração genuína. Meus pais ficaram emocionados com o novo arranjo. Fiz questão de visitá-los todo fim de semana, fosse levando o papai para jogos de futebol ou pescando na baía ocasionalmente, e nós regularmente desfrutávamos de refeições juntos em restaurantes. Embora Diane não tivesse assinado os papéis do divórcio, ela parecia estar cuidando da hipoteca e das contas, então decidi não forçar a questão, preferindo evitar conflitos na minha vida. Seguindo o conselho de Tim Delaney, permiti que ele providenciasse uma agência de segurança para instalar várias câmeras de segurança em nossa casa. Até que nosso divórcio fosse finalizado, ele acreditava que seria prudente monitorar as instalações sem precisar fazer o check-in fisicamente. Alguns anos depois, me formei com honras. A busca por um emprego estável de longo prazo me levou a uma empresa de contabilidade no centro da cidade, especializada em gestão de falências corporativas.
A abordagem deles era amplamente inovadora. Em vez de recorrer imediatamente à falência, seu objetivo principal era avaliar as operações e tentar restaurar a lucratividade. Às vezes envolvendo sacrifícios de credores, achei esse trabalho gratificante. Como parte de uma pequena equipe de profissionais experientes, conduzi exames forenses de várias empresas para identificar deficiências e colaborar com o pessoal-chave para elaborar estratégias de recuperação. Não demorou muito para que meu talento para identificar fraquezas corporativas e elaborar soluções eficazes fosse reconhecido. No final da função de equipe do ano, tanto os sócios quanto meus colegas reconheceram minhas contribuições e fui incumbido de liderar minha própria equipe, juntamente com um aumento salarial significativo. Quando uma nova tarefa chegou à minha mesa uma manhã, fiquei surpreso. A empresa em dificuldades financeiras não era ninguém menos que meu antigo empregador. Reconhecendo o potencial conflito de interesses, liguei imediatamente para o sócio sênior e pedi para ser dispensado do caso. A resposta dele foi direta. Steve, entendemos sua conexão anterior com esta empresa, o que na verdade faz de você o candidato ideal. Certamente você ainda tem ex-colegas dependentes do negócio para seu sustento, o que lhe dá um incentivo adicional para ajudá-los a sair desta situação. Além disso, tenho fé no seu profissionalismo. Minha primeira tarefa foi informar meu antigo chefe que nossa empresa havia sido nomeada e que eu lideraria a equipe de gestão. Ele continuou falando sobre a injustiça percebida de tudo isso, alegando que não havia nenhum problema significativo, apenas um pequeno soluço de fluxo de caixa que já havia sido resolvido e que nosso envolvimento seria uma completa perda de tempo. Mencionei educadamente que a intervenção havia sido ordenada pelos tribunais e que nossa equipe havia sido encarregada de conduzir a investigação. Informei a ele que chegaríamos com minha equipe às 9 horas da manhã seguinte. Expressando gratidão antecipadamente por sua cooperação, encerrei a ligação. Ficou imediatamente aparente quando chegamos que a equipe tinha sido instruída a fornecer o mínimo de informações possível, pois eles constantemente atrapalhavam nosso progresso. Essa resposta da gerência não foi inesperada. Para eles, nós representávamos sua falha em administrar efetivamente seus próprios negócios. Durante a manhã, discuti brevemente os assuntos com Juke e George durante o café e, após uma discussão em grupo com minha equipe na hora do almoço, tomei uma decisão. Bati na porta do chefe, entrei e sugeri que seria menos constrangedor se ele desocupasse o local, permitindo que minha equipe prosseguisse com nosso trabalho. Inicialmente, ele rejeitou a ideia imediatamente, mas ao perceber que eu poderia solicitar sua remoção à força, ele relutantemente concordou e foi embora como uma criança descontente. Levei 2 dias para identificar o problema. Uma jovem integrante da nossa equipe, uma loira baixinha com rabo de cavalo que parecia ter no máximo 16 anos e tinha acabado de se formar em uma escola comercial, se aproximou de mim com o livro Razão de um Credor. Essa motorista é contratada pela empresa e recebe pagamento regular por viagens de longa distância pelo estado. No entanto, verifiquei e não consegui encontrar o mesmo caminhão listado em nenhum dos manifestos de carga. Então, para que exatamente ele está sendo usado e quem está pagando a conta? Ela perguntou. Expressando gratidão por suas aguçadas habilidades de observação, solicitei cópias das faturas. O fenômeno dos operadores fantasmas é uma tática clássica entre empresas de transporte que utilizam veículos subcontratados. Ele é tipicamente descoberto quando um membro da equipe de contabilidade nunca tira folga, tentando diligentemente esconder suas ações. No entanto, esse não foi o caso aqui. Ao analisar as faturas, ficou evidente que cada uma delas havia sido aprovada pelo próprio chefe. Convocando o gerente administrativo, perguntei se a empresa havia fornecido um laptop ao chefe. Absolutamente, ele respondeu com entusiasmo. Nós compramos 4 laptops Dell há aproximadamente 1 ano e o chefe tem um modelo mais avançado entre eles. Posso fornecer a fatura se você quiser vê-la. Internamente, sorri e fiz uma nota mental do número de série do computador do chefe. Meu próximo passo foi contatar o xerife local para obter assistência. Preciso recuperar um dispositivo da empresa na casa de um gerente suspeito que ele não o entregará de bom grado. O laptop provavelmente contém informações cruciais para nossa investigação sobre sua empresa, expliquei ao xerife.
Embora não muito ansioso, ele concordou em me buscar no escritório do depósito em 15 minutos. Durante nossa viagem, ele começou a me questionar. Você costumava trabalhar para esta organização, certo? Ele perguntou. Sim, eu confirmei. Lembra daquele acidente feio? Tive que lidar com a recuperação dos destroços. Você teve sorte de sair vivo, filho. Sim, de fato, mas as coisas tendem a dar certo no final, eu respondi. Você deixou sua esposa quando se mudou. Isso mesmo, respondi pensativamente. Aquele cara ainda está envolvido com ela? Eu não saberia dizer, xerife. Pedi o divórcio ao sair. Não está finalizado, mas não tenho nenhuma ligação romântica no momento e, francamente, não me importa com quem ela esteja, expliquei. Acho que ela passa as noites sozinha. Ele visita durante o dia. Ele é casado, tem filhos e volta para casa toda noite. Sua esposa é provavelmente a única que não sabe o que está acontecendo, observou o xerife. Bem, isso faz de nós dois, retruquei amargamente. Eu também não tinha a mínima ideia até tropeçar neles no ato. Esse foi o dia do acidente. Tínhamos concordado que o xerife me permitiria solicitar o laptop e intervir somente se necessário, o que, sem surpresa, foi. Inicialmente, ele tentou me passar um laptop mais antigo e de marca diferente, mas ao perceber que eu tinha a marca e o número de série da unidade que estávamos procurando e ver o xerife se aproximando do carro da polícia, ele relutantemente o entregou, garantindo que seria devolvido a ele em 24 horas. Prevendo que ele poderia estar certo, pedi ao xerife que me deixasse de volta no escritório onde reuni minha equipe. Um membro foi encarregado de baixar imediatamente todo o conteúdo do laptop para nosso servidor seguro. Essa precaução nos permitiria cumprir qualquer ordem judicial para seu retorno, ao mesmo tempo em que manteria uma função oculta de encaminhamento automático para monitorar qualquer atividade subsequente. Como esperado, um jovem advogado, provavelmente novo na profissão, chegou para exigir o retorno imediato do laptop. Inicialmente, argumentamos que o laptop pertencia à empresa, não ao seu cliente, mas, no final, admitimos que ele tinha autoridade para tomar posse. O laptop havia sido cuidadosamente devolvido à sua caixa antes da chegada do advogado, dando a impressão de que não havia sido adulterado por mim ou minha equipe. O advogado, com uma sensação de vitória, ansiosamente tomou posse e voltou para seu carro. Enquanto isso, minha equipe estava examinando o conteúdo baixado do laptop. A tarefa deles foi significativamente simplificada pela escassez de senhas e pelo acesso surpreendentemente fácil a todas as áreas. Nós nos concentramos em registros bancários e descobrimos uma série de transações abrangendo vários anos, aumentando progressivamente em quantidade e frequência. Ficou evidente que nosso alvo estava desviando somas substanciais de dinheiro por meio de faturas fraudulentas, que passavam pelo sistema por causa de sua aprovação. Nosso próximo objetivo era rastrear o rastro do dinheiro. Inicialmente, os pagamentos eram direcionados para uma conta bancária sob o disfarce de um contratante fantasma, naturalmente controlado pelo chefe da empresa. A conta mantinha apenas um saldo nominal, indicando que os fundos estavam sendo redirecionados para outro lugar para evitar a detecção. Ao decifrar os códigos dos arquivos baixados, conseguimos descobrir algumas das contas onde o dinheiro havia sido escondido. Essas contas estavam dispersas em vários países sob nomes diferentes. Era hora de contar com a expertise de Tim Delaney, o advogado que lidou com sucesso com o meu caso de indenização. Ele ainda estava na mesma empresa e tinha sido promovido a sócio desde nosso último encontro. Ele pareceu satisfeito em me ver e estava ansiosamente esperando a oportunidade de entrar com uma ação legal contra meu antigo chefe. Após dias de reuniões intensas com autoridades regulatórias e agências de aplicação da lei, concluímos que era necessário que a polícia imediatamente apresentasse acusações de peculato e buscasse prisão imediata sem fiança para impedir que o réu fugisse do país. No dia em que James Sevard foi preso, recebi uma visita no escritório da empresa de transporte. Steve, há uma senhora Sevard esperando por você na recepção, a jovem recepcionista me informou. Tudo bem, mande-a entrar. Eu esperava que esse encontro fosse intrigante. A mulher que entrou no meu escritório temporário, na verdade, o escritório do chefe, que eu tinha assumido na ausência dele, era deslumbrante.
Ela era loira, bem feita, impecavelmente vestida e exalava elegância. Estendendo a mão para um aperto de mão, ela sentou-se graciosamente em uma cadeira de visitante em frente à minha mesa após um aperto surpreendentemente firme. Senhor Ramon, sou a esposa de Jaime Sevard. Sim, eu tinha reunido isso. Como posso ajudá-la, senhora Sevard? Estou ciente de que você desempenhou um papel na prisão do meu marido. Isso pode ser exagero, senhora Sevard. Temos evidências indicando que seu marido desviou ilegalmente quantias significativas de dinheiro de sua própria empresa, colocando em risco seu futuro. Devido ao risco de fuga, ele foi detido aguardando julgamento. Então, efetivamente, senhora Sevard, foram as ações de seu marido que levaram à prisão dele, não as minhas. Que conhecimento você tem sobre a propriedade da empresa, senhor Ramon? Apenas o que está documentado nos registros corporativos. Há duas ações, mantidas individualmente por você e seu marido. Mas você já está ciente disso. Por que você pergunta? Senhor Ramon, acredito que se eu mencionasse meu nome de solteira, você reconheceria imediatamente minha família. Fomos os primeiros investidores desta empresa e financiamos pesadamente seu crescimento, principalmente por meio de empréstimos garantidos pela minha família. Embora haja duas ações, como você mencionou, todo o financiamento da empresa foi fornecido pela minha família. Se a empresa falir, meu marido pode perder uma ação que lhe foi dada inicialmente. Ele demonstrou competência em administrar a empresa durante seus estágios iniciais, e ainda tenho fé em suas habilidades. A situação estava se tornando cada vez mais complicada. Em nosso exame inicial da estrutura da empresa, notamos um número significativo de empréstimos originários de um único investidor, mas ainda não tínhamos vinculado isso à esposa de Sevard. Senhora Sevard, suspirei. Sem a intenção de desrespeitar seu marido, nossas investigações sugerem que ele não foi totalmente honesto com você. Isso será levado em conta pelo tribunal nas próximas semanas. Já tomamos medidas legais para impedi-lo de acessar qualquer parte dos negócios da empresa. Além disso, tranquilizamos a equipe de que a organização provavelmente negociará para sair de suas dificuldades financeiras. Nossas descobertas indicam que ele deveria estar operando lucrativamente e seu atual estado precário é resultado de atividades ilícitas, cujos detalhes não posso revelar. No entanto, garanto que não sairemos até que estejamos confiantes em garantir seu futuro ou, se necessário, liquidar seus ativos. A refinada senhora assentiu, levantou-se de seu assento, agradeceu-me graciosamente e saiu do escritório, deixando um toque de seu perfume pairando no ar. Quando o tribunal se reuniu, tínhamos todas as evidências necessárias alinhadas. Não apenas entendemos como Searjad havia movimentado fundos usando um contratante fictício, mas também precisamente onde e quando esses fundos foram transferidos. Seus motivos permaneceram um mistério, pois nenhum dos fundos desviados parecia ter sido gasto. No tribunal, nosso advogado, Tim Delaney, desmantelou sistematicamente a defesa de Searjad. Inicialmente, Searjad tentou fugir de perguntas diretas, evidentemente sem saber da extensão das informações que reunimos. O que ele não sabia era que Tim Delaney tinha câmeras de segurança instaladas, um detalhe que ele não mencionava desde a instalação delas. Quando Searjad foi trazido de volta ao banco das testemunhas, ele se esforçou para responder a uma enxurrada de perguntas financeiras antes que Delaney mudasse abruptamente de direção. Senhor Searjad, ele começou inocentemente, você conhece uma senhora Diane Ramon? Sim, ele respondeu, visivelmente pálido. Você poderia, por favor, elaborar sobre seu relacionamento com a senhora Ramon? Certamente. Ela é a esposa de um dos meus antigos motoristas. Nós nos encontrávamos ocasionalmente em reuniões da empresa. Há mais alguma coisa que você queira revelar sobre sua associação com a senhora Ramon? Sentindo-se incomodado e cada vez mais frustrado com a sondagem de Tim Delaney, ele respondeu, não tenho nenhuma relação pessoal com a senhora Ramon. Como mencionei, ela é esposa de um ex-funcionário que está atualmente envolvido na investigação da minha empresa. Você já se envolveu em atividade sexual com a senhora Ramon? Absolutamente não, ele respondeu imediatamente. Meritíssimo, solicito a liberação desta testemunha para possível destituição mais tarde e a convocação do Sr. Brian Smith para depor.
Permissão concedida. Um indivíduo corpulento, com aproximadamente 40 anos e carregando um pouco mais de peso do que o aconselhável, casualmente se aproximou do banco das testemunhas e foi devidamente empossado. Sr. Smith, você poderia, por favor, declarar seu nome completo e ocupação para o tribunal? Brian James Smith, e eu trabalho como consultor de segurança na ABC Security. Você poderia informar o tribunal sobre a tarefa que lhe designei em 19 de abril, 2 anos atrás? Fui encarregado de instalar 5 câmeras de segurança na residência de propriedade do Sr. e da Sra. Steve Ramon. Essas câmeras ainda estão operacionais, Sr. Smith? Sim, senhor. As filmagens são transferidas automaticamente para nossos servidores a cada 24 horas. Quem é responsável por monitorar essas gravações de vigilância, Sr. Smith? Até ontem, quando você pediu para vê-las, ninguém as havia revisado. Com a permissão do tribunal, gostaria de apresentar 5 fotografias. Posso prosseguir? O juiz assentiu, concedendo aprovação, e Delaney teatralmente entregou a primeira foto à testemunha, que a examinou com uma expressão estoica. Você poderia identificar os indivíduos nesta fotografia e, se possível, o local onde ela foi tirada? Certamente. O homem na foto é o réu, James Sevard. Não estou familiarizado com a mulher na foto, mas ela está sentada na galeria. Ele apontou para Diane, que estava tentando se encolher em seu assento. Você poderia descrever ao tribunal o que os indivíduos na fotografia estavam fazendo na hora? Bem, eles estavam envolvidos em atividade sexual. Relação sexual? Sim, senhor. Meritíssimo. Tenho 4 fotografias adicionais tiradas em momentos diferentes nas últimas semanas pelas câmeras de segurança da casa, que gostaria de enviar ao tribunal como evidência. Também tenho uma declaração juramentada do Sr. Smith confirmando a autenticidade das fotos e a colocação das câmeras de segurança. Meritíssimo, gostaria de solicitar que o Sr. Sevard seja chamado de volta ao banco das testemunhas. O indivíduo recebeu uma surra completa, um fato que ele reconheceu. Ele desviou o olhar para o chão enquanto mais perguntas eram feitas, eventualmente admitindo ter cometido perjúrio. Uma vez concluídos os procedimentos com Sevard, o tribunal adiou até o dia seguinte. Ao se reunir novamente no dia seguinte, o juiz rapidamente abordou o assunto, declarando Sevard culpado de peculato no valor de milhões de dólares, bem como perjúrio. O juiz também tomou nota das acusações potenciais relacionadas ao relacionamento inapropriado de Sevard com a esposa de um funcionário. A sentença foi adiada por várias semanas, deixando-nos contentes com o resultado de nossos esforços. Com informações obtidas sobre instituições financeiras estrangeiras e detalhes de contas, a maioria dos fundos era recuperável. O encontro com Phil, George, Juke e outros funcionários seniores no terminal de transporte foi um verdadeiro prazer, pois garantimos a eles que os fundos perdidos haviam sido localizados, as dívidas pendentes liquidadas e os tribunais haviam concedido permissão para que as atividades comerciais normais fossem retomadas. Phil estava pronto para assumir a posição de CEO e, com o apoio de sua equipe dedicada, esperava-se que a empresa prosperasse mais uma vez. A propriedade agora estava firmemente com a esposa de Sevard, que provou ser uma firme apoiadora durante suas dificuldades. Poucos dias depois, durante um jantar com Tim Delaney, Diane se aproximou de nossa mesa. Levantei-me para cumprimentá-la e estendi um convite para se juntar a nós. Como tínhamos acabado de fazer nossos pedidos, prontamente sinalizei para um garçom anotar as preferências de bebida e refeição de Diane. Ela parecia visivelmente desconfortável em nossa companhia, e Tim Delaney também não pareceu feliz com sua presença ali. Peço desculpas por invadir sua privacidade desse jeito, ela começou. Mas quando descobri que você tinha feito reservas para jantar aqui, percebi que já era hora de termos uma conversa, então aqui estou. O que está pensando, Diane? A essa altura, você já deve saber que James e eu tínhamos planos de deixar o país juntos e começar uma nova vida no exterior. James continuou insinuando que logo teria os meios para sustentar nossa vida juntos, mas nunca revelou como. Fiquei chocado quando a empresa faliu, pois acreditava que estava prosperando, e fiquei ainda mais chocado no tribunal ao saber que meu parceiro, desculpe Steve, mas ele é meu parceiro há muitos anos,
Estava planejando financiar nossa vida juntos desviando dinheiro de sua própria empresa. Este não é realmente o momento ou o lugar apropriado para termos essa conversa, comecei, indicando um desconforto em Tim Delaney. Talvez pudéssemos discutir isso outra hora. Não há necessidade de conversa, Steve. Fui tolo em descartar seu amor tão imprudentemente, e ainda mais tolo em pensar que nosso relacionamento era sério quando eu sabia o tempo todo que James ainda estava envolvido com sua esposa. Duvido que eu fosse mais do que um caso secreto na mente dele quando começamos a nos ver enquanto você estava fora da cidade, mas gradualmente me deixei acreditar que estava apaixonada por ele. Claramente, a julgar pela quantidade de dinheiro que ele conseguiu esconder nos últimos anos, ele deve ter sentido algo por mim também, mas não é por isso que estou aqui. Você me entregou os papéis do divórcio há algum tempo, Steve, e finalmente tenho que aceitar que nosso casamento não tem chance de sobreviver. Vasculhando sua bolsa, ela extraiu um pedaço de papel amassado. Aqui está a petição de divórcio, Steve. Assinada sem nenhuma condição. Você está oficialmente livre de mim. Precisamos discutir a casa, mas não farei mais nenhuma alegação, considerando que fui eu quem destruiu nosso relacionamento em primeiro lugar. Obrigada pelo convite para jantar, mas de repente perdi o apetite. Boa noite. Ela se levantou apressadamente, tentando esconder as lágrimas que brotavam e saiu correndo. Bem, isso foi inesperado, comentei com um sorriso para Tim Delaney. Agora talvez possamos aproveitar nosso jantar. Cerca de um mês depois, o tribunal se reuniu novamente para a audiência de sentença, então Tim Delaney e eu optamos por comparecer. Para nossa surpresa, Diane também estava na galeria, vestida conservadoramente em um terno de negócios e parecendo deslumbrante. A sentença foi breve. O juiz recitou as acusações e os vereditos de culpa, aplicando uma pena de prisão extensa para cada infração. O total chegou a mais de 20 anos, mas com o tempo cumprido, Searjad seria elegível para liberdade condicional em 9 anos e 7 meses. Quando ele olhou para cima e encontrou meu olhar, observando a expressão aliviada em meu rosto, ele murmurou algo que poderia ter sido, dane-se, mas eu estava contente. O homem conivente que roubou minha esposa enquanto eu trabalhava duro dirigindo caminhões pelo país estava finalmente enfrentando as consequências. No intervalo de 3 meses, ele perdeu sua riqueza escondida, sua esposa, seu negócio e sua amante. Enquanto ele era escoltado para começar sua frase, eu lhe mostrei meu sorriso mais alegre, só então notando a futura ex-esposa de Searjad na galeria. Ela sorriu para mim quando nos cruzamos perto da saída. Quer se juntar a mim para o almoço? Ela se ofereceu. Seguindo alguns passos atrás dela, eu podia ouvir cada palavra enquanto minha ex-esposa, Diane, estava por perto. Eu adoraria, respondi com um sorriso. Diane gaguejou em descrença e rapidamente desviou o olhar. A mulher pegou meu braço quando ofereci, e caminhamos calmamente até um restaurante tranquilo perto do tribunal. Depois de suportar anos de angústia, constrangimento e decepção, finalmente me senti otimista sobre o que o futuro poderia trazer.